Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso novo vídeo. Lembrando que o principal objetivo dessa videoaula é entendermos como funcionam os domínios customizados dentro do GitHub Pages, ok? O que eu separei hoje para nós é o recurso do GitHub Pages, tá? Um recurso muito legal para quem tem um site estático, certo? E deseja hospedar esse site sem custo. O GitHub Pages, ele tem alguns requisitos básicos, tá? Eu vou citar o mais importante deles. O repositório de vocês não pode ser privado, tá? Então, o que ocorre? Se o repositório de vocês for privado, tá? Vocês não vão conseguir fazer esta publicação. Perfeito? Vamos lá. Primeira coisa, deixa eu abrir o meu Visual Studio Code. Já estou no projeto aqui, deixa eu abrir uma janelinha aqui. Primeira coisa, a gente vai criar então uma pasta de publicação, tá? Ou melhor, uma versão para ser publicada, para ser feito o deploy lá no GitHub Pages. Deixa eu voltar novamente aqui. Eu vou deixar depois para vocês esses links aqui na descrição do vídeo, certo? E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, então, para este nosso repositório aqui, que é privado, tá? Ser mantido privado e a gente conseguir fazer a nossa publicação no GitHub Pages. Só para lembrar, tá? O GitHub Pages, ele é gratuito, tá? Para uma página. Tá? Existem as opções pagas também, que a gente não vai abordar neste vídeo aqui. Vamos lá? Então, nós temos aqui a nossa aplicação, eu já abri aqui. Vamos dar então o nosso comando de build para gerar a pasta de distribuição, a página de deploy. Tá? Notem que este comando aqui, da maneira que eu coloquei, ele foi taxado aqui como deprecated, tá? Ou seja, ele está defasado e não deve ser mais usado, mas ainda funciona para aquilo que a gente quer. Vejam aqui, ele criou uma pasta, que é a pasta dist, que é a pasta que a gente tem que jogar lá para dentro do nosso GitHub, o nosso repositório. Tá? Então, primeira coisa que eu faço, deixa eu abrir então aqui minha pasta, onde é que ela está? Foi para o lado esquerdo, está aqui. Esta pasta dist contém esses arquivos aqui para nós fazermos o nosso deploy. Até aí tudo bem, né? Então agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos abrir uma nova instância do Visual Studio Code. Vou indicar para ele qual é a minha pasta. Deixa eu copiar esse path aqui, esse caminho. E agora sim, a gente vai fazer a chamada da nova instância do nosso Visual Studio Code. Tá? Vamos abrir o folder. Acho que isso já é o suficiente. Beleza? Esse é o nosso folder da nova instância do Visual Studio Code. Então aqui, basicamente, é a nossa pasta. Deixa eu fechar aqui o nosso welcome. Aqui é a nossa pasta de deploy. Tá? Por enquanto, deixa eu só fazer um sign out aqui, porque às vezes o meu Visual Studio se perde. Tá? Então, nesse momento, esta pasta aqui é a nossa pasta pronta para fazer o deploy. Então, abri o terminal aqui, voltei uma pasta para trás, né, um folder antes, e agora deixa eu dar alguns comandos aqui. Primeiro, vamos iniciar o nosso Git aqui. Tá? Vejam bem, esta é uma das maneiras de fazer a publicação. Tá? Esse nosso repositório não foi criado ainda dentro do GitHub. Lembrem-se que eu tenho apenas o meu repositório que é privado. Tá? Quais são os repositórios privados? Todos esses aqui. Eu tenho um público lá, de um outro vídeo que eu fiz, ele continua público, tá? Mas os privados aqui eu não quero deixar aberto. Então, voltando, aqui está o nosso terminal aberto. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer um commit, certo?
Deixa eu colocar aqui um label. Muito importante colocar os labels, né? Aqui nesse caso, um first commit aqui já está de bom tamanho, tá? Vou commitar. Está meio demorado. E agora eu vou publicar. O GitHub, através de uma extensão do Visual Studio Code, me pede a permissão, né, para acessar o GitHub. Aqui ele está sugerindo a pasta principal, tá? Que é essa pasta raiz que vocês viram aqui, tá? Essa daqui. Se vocês quiserem mudar o nome, não tem importância nenhuma, tá? Podem mudar o nome, tá? Isso não vai ser determinante, tá? Eu vou colocar aqui só code review. E aqui está o pulo do gato, tá, pessoal? Não publiquem como private, óbvio, né? Porque o private não funciona com GitHub Pages, tá? Então vocês vão publicar somente na opção 2, que é o public. Notem que lá no meu GitHub, tá? Provavelmente, se eu der um F5, ele já está criando aqui o meu repositório Code Review, tá? Já deve ter criado. Dei um F5, beleza. Ele está aqui. Eu vou clicar nele. Deixa eu ver se o meu Visual Studio já liberou. Ele já liberou o Resource aqui, ó. Se vocês clicarem aqui, ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz lá por fora. Até aí, tudo bem? Vamos lá para o nosso GitHub repositório. Tudo certo? Agora vamos para a próxima parte. Clique em Settings. Aqui tem uma opção chamada Pages, no lado esquerdo da tela de vocês. Pages. Na opção Branch, vocês têm que clicar em Master, que é o meu caso, tá? Meu branch vai ser o Master. E salvar, tá? Eu não dei um F5 aqui ainda, mas notem que esta região aqui vai mudar no momento que eu der o F5. Isso vai variar, pessoal, leva um certo tempo, tá, pelo GitHub, para eles liberarem uma página inicial para vocês, que vai ter uma URL lá específica, tá? De acordo com o nome de vocês no GitHub, né? De acordo com o user de vocês no GitHub. Essa URL específica, no momento que ela aparecer, a gente já pode dar seguimento para o próximo passo. Deixa eu dar um F5 aqui. Ainda não apareceu. Eu acho que eu vou pausar, tá? São 11h43 e 17. Deixa eu dar mais um F5. Ó, vou pausar. Voltei aqui, pessoal. Até que foi rápido, tá? Foi menos de 1 minuto, tá? Ele criou uma URL de acordo com o meu nome, meu ID no GitHub, certo? Isso aqui ele fez sozinho, automático. Então, se vocês clicarem aqui em visitar site, ele já vai mostrar o site, tá? Inicial que ele cria, tá? Mas não esqueçam que o objetivo do nosso vídeo aqui é criar um domínio customizado dentro do GitHub Pages, tá? Não é usar a URL que ele mesmo libera para nós. Vamos descer um pouco mais? Ok, descendo. Aqui vocês vão clicar no campo Custom Domain e vão colocar o domínio de vocês, tá? Aqui, antes de eu digitar meu domínio, que é codereview.zone, eu vou clicar no Learn More, tá? Que é a URL, deixa eu colocar numa nova guia aqui, que vai dar informações para vocês, que vai servir de guia para vocês, configurarem esse domínio personalizado, tá? Uma coisa que é o passo A, é esse passo por aqui por dentro, né? Aqui dentro do GitHub Pages, que vocês já estão na metade do caminho. E a outra coisa é a configuração externa. O que é configuração externa? É a configuração, tá, de IPs, de faixa de IPs e registros dentro do provedor de serviço de vocês, tá? O provedor que vocês compraram, que vocês adquiriram a autorização para usar o domínio, tá? O meu caso é um provedor americano que se chama name.com.
Esse name.com, tá, que está com parceria da Wix aqui, ele tem essa dashboard aqui, bem simples, tá? Ele já está configurado, eu vou entrar lá nos meus domínios, nesse name.com eu só tenho um domínio cadastrado, que é o Code Review Zone. Então, nesse momento aqui, vocês vão fazer a configuração de acordo com o que esta página do Learn More solicita para vocês, tá? Se eu não me engano, é aqui personalizado essa segunda parte aqui, a mais importante, tá? Aqui dá todo o acesso para vocês, toda a instrução de vocês do que vocês precisam criar dentro do provedor de vocês. No meu caso, foi muito simples, tá? Eu só precisei criar os registros do tipo A, tá? Com essa faixa de IP aqui, tá? Muda só o 108, 109, 110 e 111. Deixa eu entrar lá dentro da minha configuração do meu provedor. Deixa eu ver onde é que é, não me lembro bem. Ah, tá. É no gerenciamento do DNS, do registros de DNS. Tá? Olha a facilidade da coisa aqui. Eu só precisei, neste provedor, criar 4 registros do tipo A, tá? E com a faixa de IP que é colocada lá dentro da nossa URL do Learn More aqui, tá? Do GitHub Docs. Então, só criei esses registros do tipo A. E por último, eu criei um CNAME, tá? Apontando para o meu domínio, e esse CNAME eu coloquei a URL que vocês viram aqui, tá? Estão vendo aqui? Your site is live at até GitHub.io, ok? Foi a única coisa que eu fiz. O resto é default. Creio que no provedor de vocês, né, vai ser a mesma coisa. Então, dando seguimento, eu já tenho criado aqui, né, lembre-se que vocês têm que criar nesse passo 2 os registros aqui dentro do provedor de acesso de vocês. Agora eu sigo, tá? Como é que eu sigo? Agora eu posso colocar aqui o meu domínio personalizado. Code review.zone. Code review, deixa eu confirmar, .zone. Salvo. Aguardo um minuto, tá? Ele fica checando o meu DNS, ele bate lá no meu site, tá? E descobre se os registros estão corretos ou não. Se tiver com algum problema aqui, faltando um ou errado o IP, ele automaticamente vai negar aqui. Nesse meu caso aqui, ele deu sucesso, tá? Não esqueçam de deixar a opção Enforce HTTPS, tá? Muito importante. Agora a gente pode testar a nossa URL e ver se ela foi concluída, foi gravada com sucesso. Gravada não, né? Foi registrada com sucesso dentro do GitHub Pages. Eu vou visitar o site clicando aqui mesmo, tá? Nesse momento, ele deu um not found, tá? Não façam nada, não troquem aqui o enforce, não digitem de novo e salvem, não se apavorem, tá? O GitHub Pages, ele tem um delay que pode durar até 1 hora. Eu já ouvi relatos de 1 dia, tá? Conforme o tráfego deles lá. Haja visto que isso é um recurso gratuito, né? Muita gente que usa. Então, não se apavorem, esperem mais um pouquinho. Dei um F5. E está aí. Vejam bem, são 11h50, tá? Então, está aí o meu site no ar, ok? Deixa eu ver o que mais eu posso colocar para vocês. O site está aqui. Ah, uma outra coisa importante. Eu ouvi muita gente, deixa eu voltar para o meu repositório, tá? Code Review. Eu ouvi muita gente colocando vídeos, né? Fazendo vídeos e falando que tem que colocar um arquivo chamado CNAME, tá? Pessoal, isso há um tempo atrás era assim, tá? Tu tinha que colocar manualmente este arquivo. Hoje não precisa mais, tá?
ele automaticamente gera esse arquivo CNAME dentro do raiz, dentro do root do repositório de vocês. Ok? Não precisa intervenção nenhuma. Está aqui o nosso site. Creio que era isso, pessoal. Eu agradeço a vocês todos, né, por terem vindo até aqui e um grande abraço. Muito obrigado. Quem gostou, deixa o like, né, e para quem não se inscreveu no canal, é só clicar lá no inscrever-se, tá? Fiquem com Deus. Grande abraço.